Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A China se tornou o primeiro país a regular a inteligência artificial. O objetivo desta medida é controlar o conteúdo oferecido pela nova tecnologia. Vários países em todo o mundo discutem como regular a inteligência artificial. Aqui no Brasil, o processo que investiga o uso da imagem da cantora Elis Regina, recriado com a nova tecnologia num comercial, foi arquivado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Na peça, a cantora brasileira aparece dirigindo um carro e fazendo dueto com a filha, Maria Rita, numa situação fictícia. Muito tem se falado sobre o impressionante poder da inteligência artificial, mas quais os avanços no uso dessa alternativa? Os principais riscos já identificados e como regulamentar. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o advogado Carlos Afonso Souza. Bem-vindo ao nosso podcast, Carlos. Obrigado, Celso. Um prazer estar com você, um prazer falar com os ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro, na época do lançamento do comercial com a imagem da cantora Elis Regina, foi aberto um processo após reclamações de consumidores. Oi, Celso. Oi, doutor Carlos. É um prazer estar aqui no podcast, como sempre, né, Celso? Celso, é exatamente isso. A propaganda, por meio da tecnologia de inteligência artificial, gerou muita repercussão, dividiu opiniões entre o público e esse processo foi aberto porque as pessoas questionavam se era ético ou não o uso da ferramenta para recriar a imagem de uma pessoa que morreu, como foi feito na campanha. O CONAR analisou e considerou improcedente a alegação de que a figura da artista teria sido desrespeitada, uma vez que os herdeiros autorizaram o uso. Além disso, os conselheiros também decidiram arquivar a denúncia sobre uma suposta falta de transparência no uso da inteligência artificial. De acordo com o órgão, nesse caso específico, o uso da tecnologia estava evidente na peça publicitária. Doutor, minha pergunta é a seguinte: a empresa usou a técnica conhecida como deepfake, que seria, numa tradução literal, profundamente falso, usada aí com frequência para criar vídeos falsos envolvendo celebridades e figuras políticas na internet. A gente conhece bem. Essa ferramenta pode ser uma ameaça à segurança digital? Olha, Leandro, a criação dessas ferramentas de transformação digital de pessoas falecidas, de inserção de pessoas dentro de situações nas quais elas jamais participaram, é algo que vai mexer com a nossa percepção do que é real e do que é falso. E nós vamos precisar cada vez mais nos acostumar com a ideia de que assistir a um vídeo em que aparece alguém fazendo alguma coisa, isso não necessariamente significa que isso aconteceu, já que essas tecnologias se tornam cada vez mais popularizadas, cada vez mais baratas e cada vez mais convincentes. Isso tanto vai gerar oportunidades para propagandas, para usos criativos, mas também, é claro, traz consigo uma série de riscos para a nossa segurança. E isso vai desde questões ligadas aos chamados deepfakes, né, dentro do processo eleitoral, como também uma série de crimes que podem ser cometidos através desse uso indevido da imagem de pessoas. Esse caso da Elis Regina levantou o debate sobre os limites do uso da inteligência artificial. Ou seja, a nossa sociedade não está pronta para lidar com esse tipo de tecnologia, né? Não mesmo, Celso. A sociedade como um todo vai precisar criar novas práticas de entendimento sobre a recriação digital de pessoas. E a grande preocupação aqui é saber como é que nós podemos fazer com que os riscos sejam minorados e as vantagens sejam aproveitadas. Mas especificamente no que diz respeito à recriação digital de pessoas com inteligência artificial, esse comercial da Elis Regina acabou gerando bastante repercussão e ele parece que vai ser o primeiro de uma sequência bastante longa de uso, de recriação de imagens em peças publicitárias. Doutor Carlos, a inteligência artificial em constante movimento e aprimoramento chegou para ficar em nossas vidas, a gente sabe disso. É preciso entender que essas ferramentas nada mais são do que novos meios de produzir e transmitir informação, conteúdo e entretenimento? Dá para dizer que são novas mídias? É verdade. E esse processo de aclimatação a esse novo momento, ele vai precisar ser feito com bastante atenção, especialmente porque nós estamos falando aqui de uma situação que nos chama muita atenção
para uma população adulta que nunca viu essa forma de recriação digital de maneira tão popularizada. Mas nós precisamos olhar, em especial, para crianças e adolescentes que já crescem com essa tecnologia à sua disposição. E essa tecnologia, cada vez mais acessível, vai fazer com que crianças e adolescentes também possam utilizar essas ferramentas, utilizando-as para situações que podem, inclusive, gerar danos, situações que podem ser prejudiciais. Então, é importante que essa educação digital, essa educação para essas novas mídias, ela atinja crianças e adolescentes para que possam fazer um uso responsável dessas ferramentas e também, é claro, a população adulta que possa entender o que ela está vendo do outro lado da tela e que não seja enganada e que não troque o que é falso como sendo algo verdadeiro. Dr. Carlos, no aprendizado, por exemplo, tecnologias educacionais baseadas em inteligência artificial devem fazer parte do dia a dia escolar. É uma tendência praticamente inevitável, né? É verdade, Celso. E aqui a gente tem um ponto que vai fazer parte cada vez mais dos currículos escolares. É importante a gente entender que a gente pensa em inteligência artificial como algo muito sofisticado, muito avançado e que estaria além das capacidades de crianças e adolescentes estudarem, aprenderem mais cedo. Mas é importante a gente entender que inteligência artificial, ela está embarcada nos aplicativos que nós utilizamos no dia a dia. Inteligência artificial é o que escolhe qual postagem da rede social aparece para você, é a inteligência artificial que faz com que as selfies tenham ali certos acertos, certos concertos. Então, de certa maneira, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. E por isso é importante que nos esforços de educação digital, crianças e adolescentes se acostumem a entender o que é a inteligência artificial e que possam, a partir dela, saber programar, entender quais são as profissões que no futuro serão impactadas com o desenvolvimento da inteligência artificial, porque, de certa maneira, falar de inteligência artificial é falar do nosso futuro compartilhado. Não existe uma pessoa no planeta Terra que não vai ser afetada pelas transformações geradas por inteligência artificial. Na área da saúde, as ferramentas de inteligência artificial podem desempenhar um papel crucial no enfrentamento de doenças. A tecnologia pode contribuir, por exemplo, com atendimentos mais rápidos, na detecção de doenças, reduzindo custos e melhorando a experiência de pacientes e profissionais? É verdade, a inteligência artificial permite com que máquinas processem dados numa velocidade que vai além daquela que um ser humano pode processar. Especialmente, por exemplo, na questão de um diagnóstico, as ferramentas podem indicar ao médico qual seria o resultado mais provável daquela visualização de um determinado exame, de uma determinada imagem, a partir de uma base de dados já estudada, já analisada, e assim sugerir para o profissional da medicina respostas que podem ser dadas de maneira mais rápida. Por outro lado, quando se fala também na procura de curas para certas doenças, soluções inovadoras, nós temos aqui não apenas o avanço que diz respeito à inteligência artificial, mas também uma outra evolução que segue em paralelo, que é o aumento na capacidade dos computadores que geram esses resultados. Fala-se hoje até em computação quântica. Então, de certa maneira, a gente caminha para o futuro no qual as máquinas terão, e a partir de computadores cada vez mais velozes, cada vez mais poderosos, a oportunidade de analisar dados cada vez mais volumosos e assim chegar a soluções que um ser humano simplesmente não conseguiria chegar durante o seu tempo de vida. Agora, muito se discute também, né, doutor Carlos, que esses avanços podem afetar o futuro dos empregos e profissões. É verdade. Por um lado, é claro que a inteligência artificial vai gerar a substituição de determinados postos de trabalho, de atividades que são muito rotineiras, que dependem da análise de uma determinada base de dados para se chegar a uma determinada solução. Essas são atividades que a inteligência artificial tende a substituir. Mas, ao mesmo tempo que essas atividades são substituídas, outras tantas são criadas. Várias novas profissões
já estão sendo criadas e serão criadas com o desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, diversos mercados aí vêm tentando se adaptar, né, da melhor forma às consequências que a tecnologia provoca no que diz respeito à propriedade intelectual, os direitos autorais. O YouTube, por exemplo, organizou algumas normas para determinar até que ponto músicas geradas por inteligência artificial podem chegar sem prejudicar os artistas. A inteligência artificial ameaça os artistas, doutor? A inteligência artificial vai causar e já está causando uma confusão na produção musical, porque na medida em que o artista tem as suas canções veiculadas, a sua voz pode ser armazenada, processada e transformada para novas obras autorais. Só que o artista, no final das contas, nunca gravou aquele fonograma, nunca gravou aquela canção. Então aqui nós temos um problema, porque se por um lado eu tenho uma reprodução da voz de um artista, o artista em si não deu autorização para essa criação, e eu tenho toda uma discussão sobre a monetização desses vídeos, dessas obras, quando são publicadas em redes sociais, porque eu estou utilizando a voz de uma pessoa que não me deu a autorização para utilizar a sua voz, e essa publicação na rede social pode gerar monetização, pode gerar benefícios econômicos para a pessoa que fez essa publicação. Então, me parece que o mercado da música vai passar aqui por uma transformação. Recentemente, uma juíza dos Estados Unidos decidiu que obras geradas por inteligência artificial não podem ser protegidas por direitos autorais. Doutor, queria saber o seguinte: se a medida for aplicada em larga escala, pode mudar a relação aí de artistas e criadores de conteúdo com a tecnologia? Essa decisão pode mudar e ela indica um debate que me parece que vai ser cada vez mais presente. Nós vemos hoje o mundo inteiro debatendo essa questão. Por exemplo, no Japão, acabamos de ter uma orientação por parte do governo que diz o seguinte, que obras protegidas por direito autoral, elas podem ser inseridas na base de treinamento de aplicações de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui os livros do Machado de Assis, eu posso pegar as músicas da Anitta e jogar isso numa base para que a máquina entenda, seja treinada e dali ela tire uma obra nova. Mas o governo japonês indica que eu posso treinar, mas o resultado pode infringir os direitos autorais. Então, se o resultado for uma nova música da Anitta, que usa a voz da Anitta, que compete no mercado com a Anitta, essa música seria um ilícito, pensando aqui em direitos autorais e em vários outros direitos envolvidos. Só para mostrar como esse debate é um debate global e que, sem dúvida, também aterriza no Brasil. Agora, doutor Carlos, como é que o Brasil tem discutido legislações para regulamentar o uso da inteligência artificial? No Brasil, nós temos um projeto de lei que tramita no Senado Federal, o PL 2338, que olha justamente para a regulação das aplicações de inteligência artificial. O que ele faz é criar uma análise de diferentes tipos de inteligência artificial com diferentes graus de risco. Então, determinadas aplicações mais arriscadas têm uma série de obrigações que as empresas e governos que as desenvolvem precisam cumprir. Essa lei traz também alguns direitos para todas as pessoas que utilizam ferramentas de inteligência artificial, direito, por exemplo, a ter uma explicação por que uma decisão foi tomada, direitos ligados a uma série de situações de entendimento de como determinadas situações são desempenhadas por essas ferramentas, além de criar um regime de responsabilidade para as empresas e os governos que desenvolvem e disponibilizam aplicações de inteligência artificial. Nesse ponto, o Brasil entra numa tendência global de olhar para questões de inteligência artificial e de procurar fazer uma regulação que olhe para o potencial de inovação, mas ao mesmo tempo proteja direitos. A China, por exemplo, recentemente, implementou a nova regulamentação para o conteúdo gerado por inteligência artificial. Entre as regras, a legislação diz que a inteligência artificial deve evitar ameaças à segurança nacional e todo conteúdo precisa ter um aviso que foi criado pela ferramenta. É um dos poucos países a regular a tecnologia?
A China tem um plano muito ambicioso com relação à inteligência artificial. Há mais de uma década, a China, no seu plano plurianual, afirmou que até 2030 o país pretende ser o líder global em inteligência artificial. E vale lembrar, 2030 está ali na frente. Então, de certa maneira, o país procura criar condições para que as empresas possam desenvolver soluções inovadoras em termos de inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, com um olhar muito aproximado do governo para evitar que essas tecnologias não causem problemas, como você bem disse, de segurança nacional ou questões ligadas a danos maiores. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Souza. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Foi um prazer. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço, Celso. Obrigado, doutor Carlos. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.